Olá a todos! Estamos dando início a mais um vídeo do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza e quero conduzi-los a mais um episódio da nossa série Confissões Luteranas para hoje. Hoje, o nosso episódio número 27 e o nosso penúltimo episódio a respeito dos artigos de Esmalcalde. Semana que vem já vamos finalizar mais uma obra, mais uma confissão, os artigos de Esmalcalde. Por isso, venha conosco, vamos refletir sobre essa terceira parte que vai trazer à tona alguns assuntos que são assuntos que estão reverberando diariamente em nossa vida, neste mundo caído em pecado. Falaremos a respeito do pecado, falaremos a respeito da lei e também do arrependimento. A pergunta norteadora é a seguinte: como posso chegar ao verdadeiro arrependimento? Como eu posso me arrepender? Talvez você já tenha a resposta para essa questão, talvez você tenha algumas dúvidas acerca do que seja arrependimento, do que é arrependimento. Venha conosco, vamos juntos refletir sobre uma temática tão importante para todos os cristãos. A terceira parte dos artigos de Esmalcalde, Lutero vai iniciar da seguinte forma: sobre os artigos seguintes, podemos tratar com pessoas eruditas, sensatas ou entre nós mesmos. Quer dizer, Lutero aqui está se colocando como uma pessoa humilde, né? Erudita, sensata, ele não está dizendo que ele é um erudito nem sensato. E aí ele diz: o Papa e seu reino não lhes têm grande estima, pois consciência nada lhes vale, mas dinheiro, honra e poder lhes é tudo. Então aqui já vem uma das críticas que Lutero vai fazer ao papado, à Igreja Romana. Do pecado é o primeiro tema dentro da terceira parte dos artigos de Esmalcalde. Eu trouxe basicamente dois destaques. O primeiro deles é o seguinte: aqui devemos confessar, como diz São Paulo em Romanos 5,12, que o pecado se originou de um só homem, Adão, por cuja obediência todos os seres humanos se tornaram pecadores, sujeitos à morte e ao diabo. A isso se chama pecado hereditário ou pecado capital. O pecado hereditário, portanto, é o pecado que nós herdamos de Adão e é o pecado que toda a humanidade herda. Nós não temos escapatória, não é possível deixarmos de herdar este pecado. Não é possível nascermos sem uma natural inclinação para o mal. E por isso, todos nós somos pecadores. O segundo destaque diz assim: e esse pecado hereditário é corrupção de tal maneira profunda e perniciosa da natureza humana que razão nenhuma o compreende. Quer dizer, se você quiser entender como isso funciona do ponto de vista racional, você vai dar com os burros na água. Não é possível compreender racionalmente como que todos nós somos inclinados ao mal. Mas é possível compreender do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé. Deve, ao contrário, ser crido com base na revelação da Escritura. Por essa razão, é puro erro e cegueira em relação a esse artigo o que os teólogos escolásticos ensinaram. E aqui nós estamos em um ponto bem importante do vídeo de hoje. O que os teólogos escolásticos ensinaram? Mas antes é interessante nós observarmos
que os teólogos escolásticos, quem foram eles? O que preceituou a escolástica? No período de Lutero, a igreja ela estava caminhando sobre uma estrada escolástica. A figura mais proeminente do escolasticismo é nada mais, nada menos que Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um sábio homem, um sábio monge, um grande teólogo. Isso não podemos criticar. Ele escrevia como ninguém, ele tem várias obras maravilhosas publicadas. O problema é que Tomás de Aquino queria racionalizar demais tudo o que fosse doutrina. E há certas partes da doutrina que nós não conseguimos racionalizar. E é por isso que Lutero vai entrar em embates contra os escolásticos, até porque Lutero era de uma linha agostiniana. Os agostinianos já não se bicavam tanto assim com os escolásticos, com Tomás de Aquino. E por isso é interessante nós observarmos como que esse debate vai acontecer. E aqui nós temos no livro de Concórdia, faço questão de pegar na íntegra, o que os escolásticos eles estavam ensinando. Ele diz assim, que depois da queda de Adão, as forças naturais do ser humano continuaram íntegras e incorruptas. Que o ser humano tem livre-arbítrio para fazer o bem e deixar o mal. Que o ser humano, por forças naturais, pode observar e cumprir todos os mandamentos de Deus. Que por forças naturais pode amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que quando o ser humano faz o que está nele, Deus certamente lhe dá a sua graça. Que quando se quer ir ao sacramento do altar, não é necessário que haja o bom propósito de fazer o bem, bastando que não se tenha o mau propósito de praticar pecado. Que não existe fundamento na Escritura para a afirmação de que para a realização de uma boa obra não se necessita do Espírito Santo com a sua graça. Era isso que o escolasticismo pregava acerca do pecado. Ou seja, você quer deixar de fazer o mal? Você pode, é só você querer. Você quer fazer o bem, seguir a Deus? Tranquilo, decida e você conseguirá. E muitos pregadores, não é só na Igreja Católica que isso aparece, que transparece, muitos pregadores ou pseudos pregadores do Evangelho vão seguir essa linha, esse raciocínio. E é um raciocínio equivocado. Aqui Lutero está falando acerca do livre-arbítrio. Como assim, pastor? Quer dizer que a igreja luterana, o pessoal da reforma, né? Os que escreveram as confissões luteranas, Lutero, não acreditavam no livre-arbítrio? Vamos com calma. O que é o livre-arbítrio para você? Ah, pastor, livre-arbítrio para mim é eu fazer o que eu quiser. Legal. Essa é uma boa definição. Por exemplo, eu tenho essa caneta aqui na minha mão. Eu posso pegar e deixar ela cair. Foi um livre-arbítrio da minha parte. Ao mesmo tempo, eu posso pegá-la novamente. Aqui, ela é de 4 cores. Eu vou desclicar uma das cores, agora vai ficar sem ponta. Aí eu clico aqui azul, né? Eu aperto a cor azul e a ponta aparece de novo. Aí eu clico de volta, pronto, já não tenho mais ponta. Livre-arbítrio, eu quis fazer isso, né? Legal. Agora eu pergunto a você, querido irmão, querida irmã, você pode, hoje, por livre e espontânea vontade, não pecar? Pense, raciocine. Talvez você diga para mim, vamos pegar um dos mandamentos. 5º mandamento.
Um mandamento clássico, não matarás. Ah, pastor, eu nunca matei ninguém, então eu estou tranquilo quanto a esse mandamento. Certo, certo. Só que, como que nós infringimos o mandamento de Deus? Por ações, por palavras, por pensamentos, por omissões. Eu acabo de sair aqui no trânsito e alguém me fecha. Eu fiquei com raiva daquela pessoa? Ixi, pronto. Pequei contra o 5º mandamento. Eu acompanho um caso de grande repercussão na mídia, que um político corrupto, que todos nós sabemos que é corrupto, não vai para trás das grades e muitas vezes continua se perpetuando no poder. O que isso vai gerar em mim? Não vai me gerar raiva? Ah, mas peraí, pastor, mas aí é justiça, né? Sim, ok. Uma coisa é a gente querer justiça, outra coisa é a gente querer desejar até o mal daquela pessoa, né? E às vezes a gente deseja. Ah, um outro exemplo. Alguém passou por você na rua e te pediu ajuda. Você podia ajudar, mas você não ajudou. Você pecou contra o 5º mandamento. Ah, mas também, né, pastor, se eu for sair por aí ajudando todo mundo que me pede ajuda, eu vou ficar sem salário e vou ajudar um monte de gente que não quer saber de nada. Que é viciado, que é. De certo modo. Mas a gente não tem que tentar ajudar as pessoas? Se não vamos fazer uma doação, esmola, ao menos a gente teria que se envolver com aquela pessoa, buscar meios de ajudá-la. Mas a gente não tem tempo, a gente vai passar direto, muitas vezes, por alguém que está pedindo ajuda. Até porque a gente fica com medo, né? Isso é só um pequeno exemplo. Às vezes eu vou ter um problema dentro da minha casa, que eu vou ter raiva de alguém que é do meu convívio. Já pequei contra o 5º mandamento. E talvez você consiga até não pecar contra um dos mandamentos de Deus durante o dia. Agora, será que você não consegue? Aliás, será que você consegue ficar sem pecar contra nenhum dos mandamentos ao longo de um dia? Eu acho que você já sabe a resposta, né? Portanto, esse livre-arbítrio para dizer o que eu quero fazer em termos espirituais, ele tem um limite para nós, por conta da nossa natureza humana. Nós estamos inclinados ao mal. E aí nós precisamos de quem? De Deus, do auxílio de Deus, do Espírito Santo, para não cairmos. E quando cairmos, sermos levantados. Próximo destaque, vamos falar da lei. Temos 2 destaques. Aqui pensamos que a lei foi dada por Deus em primeiro lugar para refrear o pecado como se ameaçasse pelo temor do castigo e com promessas e oferecimento da graça e do benefício. E tudo isso, porém, falhou por causa da maldade que o pecado operou no ser humano. Então a lei, inicialmente, ela vai ter uma função que é frear o ímpeto humano para o mal. Mas mesmo ela tendo essa função, ela não vai conseguir frear completamente a vontade do ser humano em pecar. E aí o próximo destaque vai mostrar um pouquinho mais a respeito dessas funções da lei. A função ou a virtude principal da lei, de acordo com Lutero, aqui no artigo de Esmalcalde, é revelar o pecado hereditário com seus frutos, mostrar ao ser humano a que tremenda profundidade caiu sua natureza e quão abismalmente está corrompida. A lei precisa dizer ao ser humano que não tem Deus nem o venera, ou que adora deuses estranhos, coisa que antes e sem lei ele não teria acreditado. Com isso ele se espanta, é humilhado, desanima, desespera.
Gostaria muito de ser socorrido, mas não vê saída. Começa a ser inimigo de Deus e a murmurar. E este é o sentido de Romanos 4,15. A lei suscita a ira. E de Romanos 5,20. Pela lei o pecado se torna maior. Há quem diga que é fácil a gente não ter conhecimento do nosso pecado. É só a gente não ter contato com a lei. Mas quem acha desse modo está equivocado também. Porque existe algo que vai nos acusar. O que vai nos acusar quando a gente faz o mal? Você já sabe a resposta, né? A nossa consciência. A nossa consciência vai nos acusar de que nós não estamos legal. Nós não fizemos algo legal. Então a lei, ela é algo profundamente importante. Ela deve ser pregada. Ela não pode ser deixada de lado. Há quem acuse Lutero e os luteranos de nominalistas. E aí eu preciso explicar essa terminologia. Nomos, do grego, tem a ver com a lei. O nominalista seria alguém, ou o nominalismo, seria alguém que dá de ombros para a lei, dá de ombros para a vontade de Deus e pensa assim: Jesus já me salvou, eu não preciso me preocupar mais com a lei. A lei caiu, ela não tem mais importância. E é óbvio que você já sabe que nós não pensamos assim. Mesmo sendo atacados de nominalistas, não somos nominalistas. Nós sabemos da importância da lei. A lei tem 3 grandes funções: freio, espelho e norma. Já ouviu falar nisso? Freio, nós vimos antes. Por conta dela, os nossos ânimos de sair por aí fazendo o que a gente quer, eles são atenuados, mitigados. Espelho, a lei mostra quem eu sou. Eu olho para os 10 mandamentos e, se eu analisá-los de uma forma honesta e genuína, perceberei que não consigo cumpri-los perfeitamente e logo me vejo como um pecador. E a lei também, ela tem a função de norma. Norma no sentido de que nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós sabemos o que é melhor e nós iremos procurar seguir. Mas não no sentido, faça isso e você será salvo por suas obras. Isso não. Porque em primeiro lugar nós não conseguiremos cumprir a lei perfeitamente. E em segundo lugar nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela obra de Cristo em nosso favor. E aí chegamos, quem sabe, ao ápice deste vídeo com o arrependimento. Eu vou trazer os destaques de uma forma um pouco mais breve. E depois eu vou voltar a alguns deles quando nós retomarmos a pergunta norteadora deste nosso vídeo. Diz lá: este é, pois, o raio de Deus com o qual destrói de uma só vez tanto os pecadores manifestos como os falsos santos. E não permite que ninguém tenha razão, mas leva a todos ao terror e ao desalento. Este é o martelo, como diz Jeremias. Minha palavra é martelo que despedaça as rochas. Isto não é contrição ativa, um pesar artificial, mas passiva contritio, a verdadeira dor de coração, o sofrer e sentir a morte. Perceba que se a lei for proclamada, for pregada de uma forma correta, é deste modo que ela precisa nos deixar. Há quem diga que o pregador, quando está fazendo a sua exposição no culto, quando está pregando a palavra, ele deve levar os ouvintes o mais próximo possível do inferno. Eles devem sentir o calor, escutar o barulho da brasa, da fogueira. Mas é óbvio que o ouvinte não pode ficar lá, né? Ele tem que ser levado para quem pode salvá-lo. E aí entra o evangelho. Mas
antes que o evangelho entre, antes que o evangelho seja proclamado, é necessário que a lei seja pregada. Pois do contrário, o efeito do evangelho, a doçura do evangelho, não será sentida de uma forma adequada, da forma mais pura e correta. Por isso que a lei ela é tão importante. Nós analisarmos como somos pecadores é tão importante. Próximo destaque, ele diz assim: isso então significa dar início ao verdadeiro arrependimento. Aí vem o arrependimento. E aqui a pessoa precisa ouvir este juízo. Todos vocês não têm nenhuma importância, quer sejam pecadores manifestos, quer sejam santos. Todos vocês devem se tornar diferentes do que são e agir de modo diferente. Opa! O que é o arrependimento? Lembram da pergunta? Como eu posso me arrepender ou saber que eu estou arrependido? Todos vocês devem se tornar diferentes do que são e agir de modo diferente. Quem quer que vocês sejam, e pouco importando quão grandes, sábios, poderosos e santos vocês são, aqui ninguém é justo, etc. No entanto, onde a lei exerce este seu ofício sozinha, sem que se acrescente o evangelho, ou seja, levamos o ouvinte lá para sentir o calor das labaredas do inferno, mas não anunciamos o evangelho, o que vai acontecer? Ali não há senão morte e inferno. E aí a pessoa tem de desesperar, como Saul e Judas, conforme diz São Paulo, a lei mata por meio do pecado. Tanto Saul quanto Judas, se você lembrar as histórias, né? Os relatos a respeito de Saul e de Judas nas Sagradas Escrituras, o que aconteceu com eles? Ambos se desesperaram ao ponto de terem acabado com a sua própria vida. E aí nós chegamos ao último ponto deste vídeo, que vai falar a respeito do falso arrependimento dos papistas. Foi-lhes impossível ensinar corretamente a respeito do arrependimento porque não reconheciam os verdadeiros pecados. Então, como é que você vai ensinar a respeito de arrependimento se alguém não se reconhece como um pecador? Pois, conforme dito acima, não avaliam corretamente o pecado hereditário, mas dizem que as forças naturais do ser humano permanecerão íntegras e incorruptas, seguindo então aquilo que nós vimos a respeito da escolástica. Que a razão, que a razão pode ensinar corretamente e que a vontade pode agir corretamente de acordo com isso, de modo que Deus seguramente dá sua graça quando o ser humano faz o quanto está nele, segundo o seu livre-arbítrio, que nós já vimos que é balela, que não existe. Nenhum de nós temos a capacidade de ficar um dia sequer sem pecar. Quanto à confissão, as coisas estavam dispostas assim. Cada pessoa tinha de enumerar todos os seus pecados, que é uma coisa impossível. Foi um grande martírio. Os pecados que a pessoa havia esquecido lhe eram perdoados com a condição de que ainda devia confessá-los caso viesse a se lembrar deles. E dessa maneira nunca podia saber quando é que havia feito confissão suficientemente íntegra ou quando é que a confissão chegaria uma vez ao fim. E por último, para finalizarmos, e a satisfação então é a parte mais complexa, pois ninguém podia saber quanto devia fazer por um único pecado, que dirá por todos. E aqui descobriram uma saída, a saber, impunham poucas satisfações, que facilmente se podiam cumprir, como por exemplo, recitar 5 Pai Nossos, um dia de jejum, etc. Isso é tranquilo, né? Vai passar um pouquinho de fome, vai ser um pouco maçante ficar orando um Pai Nosso atrás do outro, mas é tranquilo. Se você precisa só fazer isso para ter a satisfação do seu pecado, opa, demorou. Onde é que eu assino, não é mesmo? O problema é que não é desse modo que a gente satisfaz os nossos pecados, certo? E aí, quanto ao resto da penitência, eram encaminhados ao purgatório. Ou seja, era passado lá um deverzinho de casa para quem tinha pecado, se arrependido e confessado os seus pecados, e era dito, olha, o que sobrar, né?
o rabicho aí dos seus pecados, não se preocupa. Isso vai lá para a conta do purgatório. Tá tranquilo. Não é assim. Não cremos no purgatório, porque o purgatório não é bíblico. Não cremos em uma satisfação humana pelos próprios pecados, porque quem satisfaz os nossos pecados é Cristo na cruz. É o seu sangue vertido que faz com que tenhamos plena certeza do perdão dos nossos pecados. E aí nós podemos finalizar este vídeo, este momento, com a nossa pergunta norteadora: como eu posso me arrepender? Como eu posso saber que eu estou verdadeiramente arrependido? E aí aquele ponto anterior que nós vimos, que fala em mudança, é fundamental. A palavra arrependimento em grego, no grego koiné, que é o grego bíblico, é a palavra metanoia. E metanoia significa mudança. Mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de ações, mudanças na prática. Não é simplesmente, eu me arrependi, eu me senti mal e voltar a fazer. Não é assim, eu me senti mal e pensei, eu acho que esse pecado não tem perdão. E Deus vai me perdoar porque Ele tem pena de mim. Isso não é um arrependimento correto do ponto de vista das Sagradas Escrituras. Do ponto de vista das Sagradas Escrituras, você quer saber o que é um arrependimento correto? Observe a história do apóstolo Pedro. Vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes? E por que Pedro vai negar Jesus? Porque ele não quer morrer. Ele não quer ter o mesmo fim que Jesus, que é na cabeça dele, né? Porque Jesus não tem fim. Jesus é Deus, ele é eterno. Na cabeça de Pedro, Jesus, dali da prisão, ia ser julgado, ia ser açoitado, ia ser executado, ia ser condenado à morte. Ele não queria passar por aquilo. E daí a melhor forma foi negar Jesus. Não conheço ele. Eu não conheço ele. Negou 3 vezes, cantou o galo, e aí Pedro se lembrou que Jesus havia dito para ele, quando ele disse que daria a sua vida pelo Mestre, Jesus disse, essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará, Pedro. Você me negará. E assim aconteceu. No entanto, Pedro não vai se suicidar. Pedro não vai ter problemas nesse sentido, porque ele vai se arrepender verdadeiramente. E o arrependimento implica em mudança, e o arrependimento implica em confiança no que Cristo fez. E assim nós podemos ter a plena certeza de que, se nós cremos em Cristo, se nós confiamos na obra dele inteiramente para a nossa salvação e procuramos viver em novidade de vida, nós estamos vivendo em arrependimento diário. Isso é se arrepender. Quer dizer que eu nunca mais vou cair? Não. Infelizmente, como nós vimos, por vezes nós caímos novamente, mas nós já sabemos o caminho de volta. E com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos caminhar, sabendo que se nós morrêssemos hoje, mesmo sendo pecadores, seríamos aceitos por Deus, não por aquilo que nós fizemos ou fazemos, mas por aquilo que Cristo fez e faz por cada um de nós. Espero que este vídeo tenha feito sentido para você. Continue seguindo o nosso canal, o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje, e até o nosso próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe e fique na paz do Senhor.